Boa noite, igreja, a paz, tudo bem? Vamos adorar então aquele que é digno de toda a nossa adoração. Abre os seus lábios e declare o quão bom é estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai. Pedimos mesmo, Espírito Santo, sinta-se à vontade, Pai, no meio de nós, em o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Prostram-se
te exaltamos. Tu és tudo, Jesus. Ó Senhor, Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Jesus. te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, exaltamos a Ti, Senhor, pois sabemos o quão bom tem sido, Senhor, o momento de estar contigo, Senhor, o Teu agir, o Teu falar aos nossos ouvidos, Senhor, o quão bom é, ó Deus, nos entregar e saber, ó Pai, que a Tua face está sempre, sempre mesmo, Senhor, voltada a nós, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor incondicional, Pai. Aleluias. A Ti toda a nossa honra, Senhor. Me aproximo do Teu fogo, eu quero queimar e Te ouvir chamar o meu nome e me apaixonar. Me aproximo do Teu fogo, eu quero queimar e Te ouvir chamar o meu nome e me apaixonar. Sem me envergonhar, eu viverei na Tua glória, Senhor. Que o leão ruja, eu não quero ser domado, eu quero me abandonar aos Teus pés e que eu seja livre. Ouça minha voz, eu quero viver pra Ti, eu quero viver pra Ti. Que o leão ruja, eu não quero ser domado, eu quero me abandonar aos Teus pés, que eu seja livre. Ouça minha voz, quero viver pra Ti, eu quero viver pra Ti. Como águas profundas, Tu esperas por mim, o Teu Espírito me chama e eu vou, como águas
domado. Eu quero me abandonar aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti, e que o leão ruja. Eu não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés, e que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver que o leão ruja, que o leão ruja. Eu não quero ser domado. Abre os seus lábios, igreja. Aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz. Queremos, Pai, que o leão ruja, só as vozes, e que o leão ruja. Eu não quero ser domado. Estamos aqui, ó Espírito Santo, para te louvar, ó Pai. Oh Deus, ouve o nosso louvor, ó Pai. Estamos aqui para bendizer o teu santo e soberano nome, Pai. Eu quero viver pra ti, e que o leão ruja. Eu não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés, e que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para adorar a ti, Senhor. Obrigado. Oh Espírito Santo. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Oh Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Soberano é, ó Pai, o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Obrigado, ó Deus, por agir, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu fluir em nosso meio, Espírito Santo. Tu és majestoso, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, e nada se compara a ti, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e só tu és Senhor, e só tu és Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e só tu és Senhor, e só tu és Senhor. Ah, Senhor, não há nada que se compare a Deus. Ah, Senhor, ao teu ministrar aos nossos corações, Senhor, ao teu amor, ó Pai. Não há nada, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro,
Deus além de ti, e não há outro, ou nada se compara a ti, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que só tu és Senhor, que só tu és Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo. Tu és santo, tu és santo, declara igreja, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, só tu és poderoso, Senhor. Tu és santo, tu és santo, só tu és santo. Tu és santo, soberana tua palavra, Senhor. Tu és santo. Oh Deus, visita, Espírito Santo. Toma-nos, ó Senhor, em teus braços, ó Senhor. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. Tu és santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo. Ah, Senhor, o que dizer, ó Pai? Ah, Deus, não somos nada sem a tua presença, Senhor, mas sabemos que contigo, Pai, nós somos mais que vencedores, ó Senhor. Pai, obrigado mesmo, Senhor, pelo teu tocar, o teu agir, ó Senhor, o teu ministrar aos nossos corações, ó Senhor. Deus, sabemos o quão bom, Pai,
Oh Deus, o quão é, Senhor, maravilhoso poder abrir os nossos lábios e declarar o quão grande és a tua presença, Espírito Santo. Obrigado por esse momento de adoração, ó Deus. Somos gratos a Ti, Espírito Santo. Aleluias. Irmãos, quem trouxe os seus dízimos, suas ofertas, enquanto estaremos cantando mais um louvor, adorando ao Senhor, traga até o altar, amém? Receberam e ao que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e somos teus filhos, somos teus filhos. O Pai me adotou. Receberam e ao que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Declare que somos teus filhos, que somos teus filhos. O Pai me adotou. Eu sou filho. Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje eu sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje eu sou filho. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Pois sabemos mesmo, Senhor, Pai, que o seu amor encontrou cada um de nós, Senhor. Deus, e se não fosse esse amor, Deus, estaríamos, ó Pai, perdidos, ó Deus.
Ah, Senhor, pois hoje sabemos, ó Deus, que o vazio que cada um sentia, Senhor, no seu mais íntimo era a tua falta, Jesus. E tu veio, ó Pai, Deus, e preencheu esse vazio, Pai. Obrigado, Senhor. Que a tua glória, a tua graça se manifeste cada dia mais e mais em cada um de nós, em o nome de Jesus. Pai, somos gratos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder estar na tua casa, de louvar a ti, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por cada vida que aqui está na tua casa, está vendo essa live, Senhor. E somos gratos, ó Deus, por cada vida que trouxe até o teu altar, ó Pai, os seus dízimos, suas ofertas, ó Deus. Sabemos o quão grande tem sido o teu superabundar e o teu fartar sobre a vida de cada um de nós, ó Senhor. Nós somos gratos e pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua unção, a tua bênção sobre a vida de cada um, ó Pai. E nos dê agora, Senhor, um ouvido atento, ó Senhor. Pai, que possamos entender e saber, ó Pai, que a tua palavra é o nosso alimento, Senhor. É isso que pedimos, ó Deus, nos alimente em o nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Amém. Como é bom. E como Ele é bom. Que bom, vocês estão com um rostinho tão bom. Graças a Deus. Semana foi boa, gente? Oi? Vocês estão super bem. Olhando, vocês sabem disfarçar muito bem. Graças a Deus, os olhos de vocês estão brilhando, graças a Deus. Mas nem só de boas fases vivem o homem e a mulher, né? O ser humano. A gente também passa por algumas dificuldades, não é verdade? A gente também passa por algumas dificuldades, por algumas derrotas, né? Eu queria compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor, porque de fato muitas vezes a gente se sente derrotado, a gente sente que enfrentou uma derrota, não é verdade? Algumas vezes a gente acha que perdeu, foi derrotado em alguma coisa, em alguma situação, alguma batalha que a gente talvez entendesse que estava enfrentando e fomos derrotados. Como enfrentar uma situação assim? Como enfrentar uma derrota? Como enfrentar uma situação desse jeito? A Bíblia nos ensina. Amém? Vamos aprender? Vamos? Porque derrotas de vez em quando aparecem na nossa vida, né? E nós temos que saber lidar. Lidar com a vitória não é difícil, né? Não é muito difícil lidar com a vitória, né? Mas com a derrota, a gente precisa saber como lidar com ela. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7, versículo 10, para a gente começar. Josué, capítulo 7, versículo 10. Amém? Amém, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Por que Deus falou isso para Josué, né? Levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Em outras versões vai dizer, levanta a sua cabeça, levanta a cabeça, né?
Josué havia enfrentado uma derrota. E Josué não estava acostumado a perder. Ele não estava acostumado a sofrer uma derrota. Ele não gostava de perder. Igual nós. Ou alguém aqui gosta de perder? Não, né? Alguém aqui gosta de ser derrotado? Não, ninguém gosta de ser derrotado. Josué também não. E Josué havia aqui enfrentado uma derrota. E, geralmente, como acontece com alguém que sofre uma derrota, faz o quê? O que acontece? Quais são as reações mais normais de alguém que sofre uma derrota? Vou falar mais alto aí, gente. Desanima. Falar nisso, a mensagem de quarta-feira foi a voz do desânimo, hein? Desanima. O que mais? Às vezes desiste. O que mais? Tristeza. Baixa a cabeça, né? Abaixar a cabeça já não é um sinônimo de tristeza? Abatimento, né? Tristeza, a pessoa abaixa a cabeça. Fica triste. Pode ver, né? A gente acabou de passar por uma Olimpíada, né? E é muito comum. A pessoa que ganha faz o quê? A coisa mais comum da pessoa que ganhou, o que ela faz? É uma reação natural do ser humano, você pode perceber. Sendo cristão ou não. Qual que é uma reação natural de quem ganha? Olha para cima. Já repararam? Já repararam? Sendo cristão ou não. Não estou nem dizendo que a pessoa está olhando para Deus. Mas é uma reação natural de quem vence. Olha para cima. Pesquisa lá depois no YouTube. Pessoas ganhando. Vocês vão reparar. É uma reação natural, a pessoa olha para cima. Qual é a reação natural de quem perde? Olha para baixo. É uma reação natural. É uma reação natural. Naturalmente a gente faz isso. E Josué estava tendo uma reação natural. Ele perdeu. E ele ficou triste, desanimado, com vontade de desistir. Tanto é que foi necessário Deus ir falar com ele. Se ele não tivesse ficado triste, desanimado e com vontade de desistir, que foi as três coisas que citaram, Deus não teria ido lá falado com ele, teria simplesmente esperado ele, né, se recompor e falar, vamos lá, gente. Vamos lá, que a gente tem que, né, descobrir por que a gente perdeu. Descobrir onde foi que a gente errou. Mas Deus percebeu o abatimento de Josué diante da derrota que ele passou e foi falar com Josué. Josué, por que você está aí de cabeça baixa? E aliás, isso é uma coisa sensacional com Deus. Deus, ele olha para a pessoa, ele sempre olha para a pessoa, ele vê a dor da pessoa, ele vê o sofrimento da pessoa. Só que Deus, aí é completamente diferente do ser humano, não só aí, em quase tudo, né? Mas ele é completamente diferente do ser humano, porque uma pessoa, diante da situação de Josué, ia fazer o quê? Vamos lá, se fosse nos nossos dias e fosse um amigo seu, uma amiga sua que tivesse na mesma situação de Josué, você encontrasse essa pessoa lá, enfrentou uma derrota, está lá abatida de cabeça baixa, triste, o que naturalmente a gente faz? Vai lá, dá um abraço, não é? Vem cá, estamos junto. Não é assim? E geralmente quem está triste está mesmo, né? Atrás
de um ombrinho, de poder soltar seus lamentos, né? Desabafar. Só que Deus, Ele enxerga o sofrimento, Ele enxerga o abatimento, Ele enxerga a dor, e Ele chega numa atitude de vamos mudar a situação. Ele fala assim, não vamos ficar na fossa. Vamos mudar essa situação agora. E ele já chega questionando Josué. Josué, por que você está de cabeça baixa? Como a gente já falou, era uma reação natural, já que ele tinha perdido, ele tinha sofrido uma derrota. Era uma reação natural, ele ficar abatido, desanimado, baixado a cabeça. Então, por que o questionamento de Deus? Bom, duas coisas, pelo menos duas coisas. Primeiro, como eu disse, Deus chega para mudar. Então, Ele não vai querer que aquela situação permaneça. Deus não chega e vem cá, filhinho querido, eu vim aqui te pegar no colo e passar a mãozinha na sua cabeça, você está sofrendo, ô dozinha, coitadinho. Deus reconhece a dor. Só que a forma de Deus trabalhar a dor é transformando a dor em algo que vai fazer ele mudar. Em algo que vai fazer ele levantar. Josué, por que você está com a cabeça baixa? Levanta. Levanta. O inacreditável de Deus é isso, quando Ele chega na nossa vida, Ele já chega para mudar o nosso status atual. Ele já chega para mudar o nosso status atual, como nós estamos. É muito importante nós entendermos isso. Deus não chega para ir vendo, te analisando, até porque Ele não precisa te analisar, Ele não precisa ir te conhecer, porque Ele já te conhece, Ele te conhece não apenas fisicamente, não apenas exteriormente, mas internamente, Ele conhece cada um de nós. Deus, Ele chega com resposta. Ele chega com atitude, e não apenas chega com atitude, mas já chega dizendo, filho, filha, vamos ter atitude? Vamos mudar esse quadro, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar a forma com que estamos lidando com a situação? Josué, levanta. Levanta. E é tão importante nós entendermos o porquê de Deus já chegar querendo mudar a ideia, já chegar querendo mudar a forma de pensar e a forma de agir. Sabe por que é tão importante Deus chegar e já querer mudar tudo isso? Porque Ele sabe o perigo de continuar dessa forma. Deus sabe o perigo de nós não mudarmos a nossa forma de pensar e agir diante de uma derrota. Porque a chance do desânimo, da tristeza e a vontade de desistir só vão ir aumentando. Ao ponto de acabar acontecendo. Os questionamentos a respeito do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo da minha vida, será que esses projetos estão certos? Porque Josué começa a questionar. Ao ponto de começar a querer questionar todo o processo. Não apenas aquilo que aconteceu, mas todo o processo. Quer ver um exemplo? Você já fez alguma coisa que não deu certo? Já? Fez alguma coisa que não deu certo? A primeira coisa que você faz é questionar se você devia ter feito aquilo. Certo? A primeira coisa que vem é, você questiona se você devia ter feito aquilo, tá? Aquela coisa que deu errada.
Se você não consegue lidar com aquilo, você não vai questionar só aquilo, você vai começar a questionar outras coisas também, não vai? A gente não vai voltando a fita? Para quem ainda lembra o que é fita, né? A gente vai voltando a fita e vai começando a questionar outras coisas também, além daquilo. Não é assim que funciona? Ao ponto da gente chegar a querer questionar tudo, o processo inteiro. E quando eu digo processo inteiro, eu posso estar me referindo ao plano de Deus para a minha vida. Será que o plano de Deus para a minha vida era esse? Será que o meu chamado era esse? Será que o meu dom era esse? Ao ponto máximo de questionar, será que eu devia ter nascido? E talvez você pense assim, está exagerando, pastor? Não, não foi o que Jó fez. Jó não chegou num ponto que disse assim, porque foi que eu nasci. Jó fala, era melhor eu ter morrido logo depois que eu nasci. Para que viver uma vida inteira e chegar nesse ponto? Ou seja, Jó, ele começa primeiro a questionar o que aconteceu, quando seus amigos ali começam a questionar com ele a respeito do que está acontecendo com ele. Primeiro Jó estava firmão, lembra? Ele perde tudo, mas ele estava firme. Depois os amigos começam a questionar as coisas e Jó começa a questionar também. Ao ponto máximo de questionar a sua vida inteira. Ou seja, todo o processo. E Josué, ele também vai questionar. Josué capítulo 7, onde nós estamos, versículo 7, um pouco antes de Deus ir falar com ele. 7:7, diz assim, e Josué disse, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Josué então começa a questionar o processo. Ele começa a questionar o processo. E é interessante porque uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer é justamente questionar o processo. A gente começa a questionar o processo em si e questionar a Deus. Deus, por que deu errado? Por que o Senhor deixou eu chegar aqui? Não era melhor o Senhor ter mantido eu lá? Não é? A gente começa a questionar Deus. Deus tem culpa de tudo, né? E aí a gente começa a questionar Deus. E Josué começa a questionar Deus. Deus, por que então o Senhor fez a gente atravessar o Jordão? Fez a gente atravessar o Jordão para que acontecesse isso? Não era melhor ter deixado lá? A gente se contentava em ficar lá. O detalhe é que como eles atravessaram o Jordão? Quem lembra? Como eles atravessaram o Jordão? De barco? Balsa? Andando? Foi. Na água do Jordão? Não. Que jeito que foi? Com os pés secos. Por quê? Porque Deus parou o Jordão. Não foi assim? Deus parou o Jordão e eles atravessaram com os pés secos, a Bíblia diz. Ou seja, como que eles atravessaram o Jordão? Através de um milagre. Atravessaram milagres. Aí Deus faz um milagre para eles atravessarem o Jordão para que eles percam uma batalha e sejam derrotados. Então, é Deus? Será que é Deus? Ou será que é o homem? Vocês já perceberam que as pessoas têm o costume de acreditar o milagre na sua fé, no seu empenho, na sua perseverança, e as derrotas numa falha do processo de Deus? Já perceberam isso? Se eu recebi uma vitória foi porque eu orei muito, porque eu tenho muita fé, porque eu sou perseverante, não é?
Se eu sofri uma derrota, o que foi? Qual que é o problema? Ou é o inimigo, ou a culpa é do inimigo, ou é Deus que está falhando aqui no processo. Ele foi atender outra pessoa e esqueceu de mim. Já perceberam isso? A maioria das vezes, as pessoas não se atentam ao real motivo da derrota, do problema em si. Muitos julgavam que Jó não tinha defeito nenhum, mas ele mesmo vai descobrir que ele tinha. Ele mesmo vai entender que ele tinha. E foi depois que ele entendeu que a vida dele foi mudada, foi transformada. Aqui Josué também não está entendendo o que está acontecendo. Josué não está entendendo. Não está entendendo o que está acontecendo, e aí ele começa a questionar o processo, e aí ele vai questionar Deus. Deus, por quê? Por que fazer a gente chegar aqui para acontecer isso? E é aí que Deus entra, né? É aí que Deus entra. Por quê? Primeiro, Deus não deixa que as nossas vidas fiquem travadas em lamentações. Ele não deixa que as nossas vidas fiquem travadas em lamentações. Josué tinha culpa da derrota? Josué, a pessoa de Josué, não. Ele não tinha culpa. Mesmo assim, Deus não permite que ele trave a vida dele se lamentando. Ou seja, mesmo que você não tenha culpa, Deus não vai permitir que você se trave em lamentação. A culpa pode ser de outra pessoa, mas Deus não permite, não quer que você se trave em lamentações. Amém? Nada de lamentar, tá? O que Deus quer? Deus quer o quê? Cabeça erguida. Cabeça erguida, porque ninguém enfrenta a vida de cabeça baixa. Você não enxerga o que está acontecendo. Toda pessoa de cabeça baixa fica mais vulnerável. Toda pessoa de cabeça baixa fica mais vulnerável. Vocês já viram aqueles... fugiu agora da minha cabeça a palavra. Aqueles grupos de animais assim na selva. Bandos? Né? Manadas. Assim, eles estão pastando, né? Eu não sei se vocês já repararam, é outra coisa que vocês vão começar a reparar a partir de agora. Toda vez que vocês vêem um vídeo assim, né? Esses vídeos de animais assim, selva e tudo mais. Repara assim em toda aquela manada assim de animais. Vocês vão reparar que enquanto alguns estão pastando, outros estão fazendo o quê? Pode reparar. Você vai perceber que tem alguns de cabeça baixa pastando, enquanto tem outros com a cabeça erguida, vigiando. E quando aqueles pastam, aí eles levantam para continuar ali mastigando, aí os outros vão, abaixam para pastar. E assim eles ficam se revezando. Podem reparar. Enquanto alguns abaixam a cabeça para pastar, outros se mantêm com a cabeça erguida para observar. Mesma coisa quando eles vão na margem de um rio para beber água. Enquanto alguns chegam na margem do rio e abaixam para beber água, outros se mantêm por perto com a cabeça erguida. Porque eles estão olhando para trás, vendo se algum predador vem de trás, vem por terra, e outros ficam olhando para o rio para ver se algum predador vem da água. Sempre tem que ter pessoas com a cabeça erguida, observando, vigiando. Agora nós temos que lembrar que Josué era nada mais, nada menos que quem? O líder do povo. Se tem alguém que não pode parar para abaixar a cabeça, é quem? Porque se ele abaixa a cabeça, o que acontece com o povo? Abaixa também. Então Deus chega para Josué: Josué, levanta essa cabeça, não abaixa a cabeça.
Você tem uma obrigação moral com esse povo, Josué. Você precisa ensinar princípios para esse povo. Diante de uma derrota, você não abaixa a cabeça, você ergue a cabeça. E vá ver o que tem de errado. Vá, ergue a cabeça e segue em frente. Como nós começamos erguendo a cabeça e seguindo em frente? Bom, vamos pensar aqui, se estamos vivendo uma situação assim como a de Josué, em que sentimos que enfrentamos uma derrota. E então, pastor, como é que eu faço então? Para fazer isso, levantar a cabeça e seguir em frente, porque eu estou daquele jeito que Josué estava. Bom, começando por um princípio básico, que é a primeira coisa que Deus manda Josué fazer. Vá corrigir o que está errado. Deus chega para Josué e fala: Josué, sabe por que vocês perderam? Tem coisa errada. Vocês perderam porque tinha coisa errada. E se tem coisa errada, precisa ser corrigida. Precisa corrigir. O primeiro passo, então, é corrigir o que está errado. Nós precisamos, então, resolver a situação. Josué, tem coisa errada, Josué. Lembra do que eu falei para você antes? Lembra do que eu falei antes para você? Aí a gente tem que voltar na história para entender, né? Qual foi essa derrota aqui do povo de Deus, de Israel, dos hebreus? Foi a derrota para o povo de Ai. Eles tinham ido guerrear contra o povo de Ai. E eles foram guerrear contra o povo de Ai e perderam a batalha. Perderam a batalha, Josué ficou triste, baixou a cabeça, e aqui então vem essa conversa de Deus com Josué. Para a gente entender aqui o que foi que aconteceu, temos que voltar um pouquinho antes. O que foi que aconteceu antes da batalha de Ai? Foi outra batalha. Qual foi? A mais famosa de todas, de Josué. Ninguém lembra? Musiquinha antiga. Vem com Josué lutar em Jericó. Josué e os hebreus tinham lutado em Jericó e venceram em Jericó. Uma vitória fantástica, esmagadora. Aquela história super conhecida que a gente ouve desde criancinha, né? Nas escolas dominicais, em tudo quanto é lugar, em que o povo cerca Jericó, e aí eles dão as famosas 7 voltas ao redor de Jericó, e as muralhas de Jericó caem, e então o povo de Deus entra em Jericó e mata todo mundo. Venceram em Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade grande, uma cidade estruturada, uma cidade forte. Venceram Jericó. Aí, depois que eles venceram a batalha de Jericó, o próximo inimigo, eles ainda estavam acampados em Jericó, e aí vem a notícia para Josué: Josué, o próximo no caminho é Ai. Aí Josué fala assim: como é que é lá? Vão lá ver como é que é. Foram ver, voltaram e deram notícia para Josué: Josué, não dá 10% de Jericó. Agora pensem comigo, tá? Tinham acabado de vencer a batalha em Jericó. Uma cidade monstro, uma cidade gigante, estruturada, forte. Venceram com um milagre incrível. Andando em volta de uma cidade murada, as muralhas caem e eles venceram. Aí vem a notícia que a próxima batalha vai ser com um povo que não é 10% de Jericó. Como que você se sente? Confiante, né? 10%? Tá tranquilo. Se nós vencemos aqui em Jericó, nós vamos ganhar essa batalha, moleza, facinho.
Chegaram lá e perderam. Por que eles perderam? Deus tinha dado uma ordem quando ele disse que eles iam enfrentar Jericó. Ele disse assim: vocês vão entrar em Jericó, vocês vão enfrentar Jericó, vocês vão vencer porque eu vou estar com vocês. Só que está proibido, ninguém lembra? Está proibido pegar despojos. Ninguém pode pegar nada. Ninguém pode pegar nada em Jericó. Proibido pegar qualquer coisa em Jericó. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. Uma família foi lá, a Acã, mais precisamente, foi lá e pegou algumas coisas. Pegou escondido algumas coisas. Não contou para ninguém, obviamente. Pegou escondido e roubou então algumas coisas de Jericó que Deus tinha deixado claro que não era para pegar. Por conta disso, perderam a batalha de Ai. E então Deus chega para Josué e fala: Josué, em primeiro lugar, versículo 10 que a gente leu, levanta a sua cabeça. Por que você está com a cabeça baixa? Continuando, versículo 11, Israel pecou. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Josué, levanta essa cabeça. Eu não vim aqui te afagar, eu não vim aqui te dar apoio moral, eu vim aqui te dizer, levanta a sua cabeça, porque tem coisa errada. Vocês não perderam por acaso. Vocês perderam porque tem coisa errada. Vá corrigir. Vá corrigir. Irmãos, quando nós passamos por uma derrota, e quando eu estou falando de derrota, eu estou falando de derrota mesmo. Eu não estou falando de circunstâncias naturais da vida. Tá? Porque problemas, dificuldades, a gente vai enfrentar. Eu estou falando de derrotas mesmo. Tá? Quando nós passamos por uma derrota, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer uma autoanálise da nossa vida. Vermos a nossa própria vida. Observarmos. Josué foi questionar Deus, o processo, a vida. Ele só esqueceu de ver se aquilo que Deus tinha mandado ser feito, tinha sido feito. Ele esqueceu de ver se a coisa estava em ordem dentro de casa. De casa que eu falo, povo, Israel. Ele esqueceu de ver se a coisa estava certa. Talvez a alegria da vitória tenha tirado dele o vigiar, o temor de vigiar. Talvez ao invés de se afobar e falar, não, esse aí é fácil, nós estamos aqui em Jericó ainda, já prepara o povo e vamos. Ao invés de ter parado primeiro, vamos ver as coisas, vamos ver se está tudo certo, vamos vigiar. Faltou temor e vigilância. Parece que todo mundo olhou para cima por causa da vitória e esqueceram de vigiar. Porque tanto olhar para baixo quanto olhar para cima perde a noção do inimigo. As duas coisas nos dispersam. Não é? As duas coisas nos dispersam. Deveria ter parado, vigiado, olhado. Está tudo certo para a gente ir? Vamos perguntar para Deus. Ele fazia isso. Faltou. Muitas vezes a gente enfrenta uma derrota porque a gente não para ver se as coisas estão certas primeiro.
A gente não para perguntar para Deus, Deus, é para tomar essa direção mesmo? É para tomar esse caminho mesmo? Se Josué tivesse parado e perguntado para Deus, o que teria acontecido, gente? Teria evitado a derrota, teria consertado o que tinha que consertar primeiro, e ele teria deixado de perder muitos que perderam por conta de ter ido para a batalha com o pecado de Israel. O povo precisa estar de fato preparado. Versículo 19, mesmo capítulo 7, versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Amém? Amém. Deus nos quer de pé novamente. Amém? Quando nós somos derrotados, quando nós sentimos uma derrota, quando nós somos derrotados, a nossa tendência é cair. A nossa tendência é baixar a cabeça, a nossa tendência é se prostrar. A primeira coisa que o Senhor quer é que nós estejamos de pé novamente. De pé. Deus não consegue fazer nada com pessoas caídas. Deus não vai transformar a situação para que você se levante. Esse é o ponto. Se tinha um ponto para a gente chegar, era esse. A maioria das pessoas fica esperando a situação mudar, fica esperando as circunstâncias mudarem, fica esperando qualquer outra coisa e pensam assim: quando isso acontecer, eu vou então me levantar, eu vou então fazer isso ou fazer aquilo ou qualquer outra coisa. Não é assim que funciona, irmãos. Deus primeiro transforma a pessoa, depois ele transforma a situação. Amém? Deus quer te transformar primeiro, depois ele transforma a situação. Quer sair desse estado de derrota, desse sentimento de derrota? Comece ficando de pé. Comece se levantando a sua cabeça. Deus não vai mudar a situação, não vai mudar a circunstância, enquanto Ele não mudar a pessoa, que é você. Primeiro Ele muda a pessoa. Sabe por quê?
Porque é como um pai e uma mãe, é o contrário, na verdade, né? Um pai e uma mãe que mima o filho e a filha. Já repararam? Conhece criança mimada? Não a sua, lógico, você conhece alguma, né? Por que que a criança é mimada? Porque os pais não educam a criança, os pais tentam transformar a criança, transformando o ambiente dela, a situação dela. A criança está triste, está aborrecida, dá alguma coisa para ela. Ela está mimada, está birrenta, né? Josué não estava tristinho? Se Deus fizesse, transformasse a situação, em vez de trabalhar primeiro a vida de Josué, Deus estaria o quê? Mimando Josué. Ele transforma a pessoa, depois ele usa a pessoa para transformar a situação. Jó foi a mesma coisa. Quando foi que Jó, a gente sabe assim, Jó perdeu tudo, depois Jó teve tudo em dobro, não é assim? Quando foi que a vida de Jó mudou? Quando foi que Jó ganhou tudo em dobro do que tinha perdido? Foi depois que Jó mudou a vida dele. Foi depois que Jó reconheceu as suas falhas, os seus defeitos e mudou a sua própria vida. Depois que Deus mudou Jó, a vida e as circunstâncias da vida de Jó foram transformadas. Depois que Deus trabalhou na vida de Josué, é que então as circunstâncias ali também foram mudadas. E Deus é radical, irmãos. Deus é radical. O que teve que ser feito com o problema que Israel tinha, que não é um problema, não era um problema, era um pecado, né? O que foi que teve que ser feito com o pecado de Israel? Teve que ser eliminado. Percebe, gente? O pecado, você não conversa com o pecado. Você não trata pecado, você elimina pecado. Elimina. E foi só depois que o pecado de Israel foi eliminado, que a palavra diz, o pecado foi eliminado no versículo 26 na parte A, certo? Exatamente, e levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até os dias de hoje. Foi ali que foi eliminado. Foram levados para fora, certo? Primeiro você tira o pecado para fora, certo? Aí ele foi apedrejado. Depois de ser apedrejado foi queimado. Depois de ser queimado foi enterrado. Ou seja, está completamente fora da minha vida agora. Aí a gente vai para a continuação do versículo 26. Assim, a parte B, assim o Senhor apagou o furor da sua ira, porque por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Só depois que o pecado foi eliminado é que Deus começou a mudar a situação do povo de Israel. Você quer que a sua situação mude? Nossa, ninguém mais responde. Acha o problema, certo? Acha o problema, que não é problema, é pecado, certo? Conserta. Arruma a casa. Arruma a tua casa. Pega ele, tira de dentro de casa, apedreja ele, queima, como gostam de dizer hoje em dia, né? Queima em nome de Jesus.
enterra e dá adeus para ele. Elimina o problema, entre aspas, o pecado. Aí, Deus vai ver que trabalhou a pessoa. E que pode, então, mudar a circunstância. Aí ele viu que você sabe enfrentar uma derrota. Levantando a sua cabeça e fazendo aquilo que você precisa fazer. Se você precisa confessar algo, fala para Deus. O pecado teve que ser confessado, vocês viram? O pecado teve que ser confessado, foi mostrado o pecado, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos revela tudo aquilo que está em oculto nas nossas vidas. Não fala? Pastor, talvez, né, você pode dizer assim, talvez eu esteja errando, mas não sei aonde. Ora, pede para o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Se tem uma coisa que se você orar, você pode ter certeza que você vai ter a resposta rápida, é essa oração. Te garanto. Ora assim hoje, fala assim, Espírito Santo, mostra meu pecado. Eu te garanto que ele te mostra. Rápido. Essa não vai ser aquela oração que você vai ficar esperando a resposta. Só que é o seguinte, a hora que ele mostrar, para de dar desculpa para o Espírito Santo, tá? Porque as pessoas têm o costume, eu já ministrei sobre isso há muitos anos. E várias vezes as pessoas falam assim, começou a vir umas coisas, mas eu acho que não era isso. Eu acho que era coisa da minha cabeça. Eu falei, coisa da sua cabeça. Eu falei, para de justificar pecado. O Espírito Santo começa a trazer e a pessoa começa, não, isso aqui é... Só porque eu orei, eu estou começando a imaginar coisas, sabe assim? Quando Deus mostrou que era Acã, Josué podia ter pensado que era coisa da cabeça dele. Às vezes Acã era um cara chato, né? Que ele já tinha uma birra, né? Ele podia pensar, pode ser coisa da minha cabeça. Ele podia falar, não, vamos esperar, Deus dá um sinal diferente, alguma coisa. Não, no momento em que Deus falou com Josué, Josué foi direto nele. A gente precisa ter atitude, a gente precisa ter ação, a gente precisa ser rápido. Para consertar pecado, gente, a gente precisa ser rápido. Porque mudança na nossa vida a gente quer que tenha. Mas mudar a nossa vida a gente não quer. Deus não vai mudar a sua vida enquanto não mudar primeiro você. Primeiro Ele muda você, depois a sua vida. Amém? Então se precisar confessar algo, fala com Deus. Precisa corrigir alguma coisa? Entre em ação. Entre em ação. Mas não perca tempo. Não perca tempo se lamentando. Porque se ficar se lamentando, não vai mudar a sua vida. Ficar de cabeça baixa, se lamentando, frustrado. Mas a culpa não é minha, a culpa é dos outros, a culpa é sempre dos outros. A gente viu isso quarta-feira também, né? Esqueci a palavra que eu usei quarta-feira. Uma coisa vai levando a outra. Como eu citei quarta-feira, o desânimo leva ao isolamento, lembra? O desânimo leva ao isolamento. O isolamento leva à autocomiseração. Autocomiseração, para quem não sabe, é compaixão de si mesmo. É o coitadinho, sabe? Começa a se vitimizar e começa a culpar os outros. Eu sou sempre a vítima e eu só estou nessa situação porque ou fizeram alguma coisa ou não fizeram. Sai, porque as pessoas podem até cair nessa, mas Deus não cai nessa. Deus chega para mudar as coisas. Ele chega dizendo, levanta sua cabeça, sai dessa situação, muda, corrige o que está errado. E aí então, quando você tiver sido mudado, mudada, aí sim,
a sua vida também vai ser mudada. A situação, a circunstância, aí sim vai ser mudada. Para a gente fechar, capítulo 8, versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Amém? Percebe? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa que não dá certo. Lembra que eu perguntei para você, já fez alguma coisa que não deu certo? E aí você começa a questionar se devia ter feito ou não? A última coisa talvez que Josué poderia ter pensado é: vamos ter que ir lá de novo. Ele já estava querendo voltar para trás do rio, lembra? Já estava querendo voltar para trás do rio. O que Deus mandou ele fazer? Vai de novo. O problema não era o que você estava fazendo. Era para ir mesmo guerrear contra Ai. O problema é como você estava. Agora que você está transformado, pode ir. Antes você estava indo pelas tuas próprias forças, sem vigiar, sem olhar. Agora você está indo comigo. Agora eu já te entreguei a vitória. Aí, como o alemão disse no louvor, quem está com Cristo, quem está com Deus, é mais que vencedor. Porque não vai chegar lá para conquistar a vitória. Antes de sair já é vitorioso. Como Deus disse: vai, porque eu já entreguei na sua mão o rei, o povo, a terra e tudo. Por isso que quem está com Cristo é mais que vitorioso. É mais que vencedor. Porque não vai para conquistar a vitória. A vitória já está na mão, só está indo buscar o prêmio. Amém? Deixa Deus mudar a sua vida. E com certeza, mudar a sua situação vai ser só consequência. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pede para o Espírito Santo. Você pode ter certeza que Ele fala com você. Fala com Deus. Não baixa a cabeça não. Se você for baixar a cabeça para alguém, baixa para Deus. Numa atitude de humildade, de se prostrar diante do Senhor. É só para Ele que a gente tem que abaixar a cabeça. Se prostrar. Fora isso, Deus nos quer de cabeça erguida. Amém?